Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite para mais uma exposição no livro de Ageu. Ageu, capítulo 2, os versos 10 a 19. Ageu, capítulo 2, os versos 10 a 19. Essa já é a terceira exposição que nós fazemos desse livro, que trata de um tema extremamente importante para a vida do povo de Deus, que é a vida de culto. O que nós estamos tratando a respeito do livro de Ageu é justamente a repreensão de Deus a respeito de como o povo estava tratando o culto e o modo como o povo estava vivendo sem se importar com o templo destruído, com a vida religiosa, tanto quanto destruída na vida cotidiana daquele lugar. O povo havia retornado do cativeiro, o templo estava destruído, havia sido recomeçado as obras daquele templo assim que os judeus chegaram de novo a Jerusalém, mas as obras ficaram paralisadas por 14 anos. Até então surge o profeta Ageu para chamar esse povo de novo às suas responsabilidades com Deus. E o que Deus quer nesse livro é justamente fazer com que o povo retorne à sua agenda que o próprio Deus estabelece. A agenda que o próprio Senhor Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, que é buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E nesta busca que o povo estava fazendo por uma vida, digamos, longe do culto e longe da presença de Deus, estavam acontecendo algumas questões no meio daquele povo que eles não estavam entendendo. E o que estava acontecendo era que o Senhor estava mandando muitas desolações para aquela terra. Ou seja, eles estavam trabalhando muito e não estavam tendo dinheiro suficiente. E eles estavam plantando muito, semeando muito e estavam colhendo pouco. O gado estava sendo assolado por pestes. As pessoas estavam sofrendo com doenças físicas também. E o Senhor chama esse povo para adequar a sua vida. E o Senhor, quando chama esse povo, Ele está explicando. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo com vocês? Será que é essa vida que eu chamei vocês para ter? E o Senhor diz que não. E tudo está acontecendo, todas essas calamidades estão afetando a vida dos judeus porque eles não estão valorizando o período de culto. Eles não estão se santificando o suficiente, ou aquilo que deveriam se santificar, para que o Senhor aceitasse a vida deles, e especialmente o culto que eles prestavam. E então, com a palavra de Ageu, eles retomam a obra de construção do templo, e nós já explicamos aqui a importância e o simbolismo do templo para aquela época, e nós chegamos no capítulo 2. Nós também já fizemos a exposição desses 9 primeiros versículos, e Ageu tem uma nova demanda contra o povo, e nós já estamos aqui recapitulando o que nós falamos. A primeira demanda é justamente porque o povo havia se esquecido da vida religiosa, da sua vida com Deus, deixando o templo destruído, ao passo que eles procuravam construir as suas casas cada vez mais belas. No capítulo 2, as obras já começaram. O povo entendeu o recado. As obras do templo recomeçaram, porém, haviam duas classes de pessoas envolvidas naquela construção. Havia a classe dos mais velhos, que haviam conhecido a grandeza do templo de Salomão, que havia sido destruído por Nabucodonosor. E havia aquelas pessoas que nasceram no cativeiro e nunca tinham visto o templo, só ouviam falar. No momento em que o alicerce ali é lançado, aqueles que conheceram o templo de Salomão na sua grandeza choraram de tristeza, porque eles estavam entendendo que, como é que vocês podem entender que isso aqui é casa de Deus? Vocês deveriam ter visto a glória da casa anterior. Era muito superior. A gente não pode chamar isso aqui de templo. E eles choraram de tristeza. Ao passo que os mais jovens, eles pulavam de alegria. Eles cantavam de alegria. Então, o choro de amargura e de tristeza misturado com o choro de alegria pela mesma obra. E Ageu tem que intervir nesse momento. Porque ele quer dizer o seguinte: não importa o tamanho da casa que vai ser construída ou do templo que vai ser restaurado. Importa é que o Senhor está com vocês. Avante com a construção. E nós chegamos então
Na terceira mensagem de Deus, nós dividimos esse livro em 4 exposições, justamente porque o Senhor fala 4 vezes ao povo. Num período de 4 meses, o Senhor fala 4 vezes. E a terceira manifestação de Deus àquele povo acontece justamente no capítulo 2, dos versos 10 até o 19, e assim nós faremos a leitura desse texto. Assim diz a palavra do Senhor. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, e com toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Amém. Queridos, nós já fizemos a recapitulação desse livro e a partir da próxima exposição nós faremos o encerramento desse livro profético, que tem como objetivo chamar o povo às suas responsabilidades com Deus na aliança, e especialmente as suas responsabilidades com Deus referentes ao culto. A primeira mensagem que nós pregamos tem a ver com se o culto é de fato necessário. Nós de fato precisamos prestar culto ao Senhor, e essa é o centro da mensagem que nós pregamos, a primeira mensagem. A segunda mensagem tem a ver com a motivação do povo. O povo precisava ser motivado a partir de critérios do próprio Deus, e não de critérios que eles viam. E assim, nós continuamos tratando do tema culto também nessa exposição desta noite. E o que vai reger a nossa mensagem desta noite é a pergunta: Deus aceita qualquer culto? Deus aceita qualquer coisa que você fizer aqui? Deus aceita que você se chegue até Ele como você quiser, como eu quero? Ou Ele tem critérios para aceitar o culto que nós prestamos? A partir desta reflexão, então, nós vamos responder a essa pergunta: se Deus realmente aceita qualquer culto. Nós chegamos à terceira mensagem do profeta Ageu, e nós vamos dividir essa mensagem a partir de 3 blocos que nós enxergamos bem claramente nesse texto, e nós vamos caminhar nesse texto como se fossem falas de Deus para o seu povo e para nós. Primeira fala de Deus, e é claro que essa é um modo didático para nós entendermos o que Deus está querendo dizer. A primeira fala de Deus, que vai do verso 10 ao 14, é como se Deus estivesse perguntando para o povo: onde está a santidade de vocês? A segunda fala de Deus, e nós vamos responder a primeira, e também a segunda e terceira.
A segunda fala de Deus está entre o verso 15 e o 17, e a fala de Deus é a seguinte: prestem atenção ao passado desastroso de vocês. E a terceira e última divisão desse bloco de texto se encontra do verso 18 e 19, e é como se Deus estivesse dizendo: sejam santos e serão abençoados. Então, o primeiro bloco, que vai do verso 10 ao verso 14, que é a pergunta de Deus: onde está a santidade de vocês? Nós percebemos que no verso 10, no verso 11, Deus ele traz uma nova mensagem. E essa mensagem ela é dada exatamente no dia 18 de dezembro de 520 a.C. Isso porque Ageu tem essa preocupação de dar datas para nós. Se você observar, Ageu dá uma data e, fazendo essa conversão para os nossos dias, dá exatamente 18 de dezembro de 520. E nós precisamos nos lembrar de uma outra questão. O nome com o qual Deus se apresenta, e que nós percebemos que ele, em diversos momentos da Escritura, do Antigo Testamento, ele se manifesta se identificando com nomes distintos. Por exemplo, você vê no Pentateuco Deus se revelando como o Deus Elohim, e isso para simbolizar um tipo de revelação que ele queria trazer. Mas aqui nesse texto, o Senhor se revela como Yahvé. Yahvé, que é o Deus imutável, o Deus da aliança, aquele que preserva a sua aliança para sempre. Ou seja, o Deus que fez o compromisso conosco, ele vai manter esse compromisso independente de qualquer coisa que aconteça. Então é importante que nós pensemos nisso. O Deus que é fiel à sua aliança está chamando o seu povo à fidelidade à aliança também. E ele fala ao profeta Ageu, e agora, diferente das mensagens anteriores, a classe que recebe esta manifestação e essa palavra de Deus não é o governante, não é o governador, na verdade, que era Zorobabel, e nem tampouco era todo o povo. A mensagem é dirigida aos sacerdotes, aos teólogos, aos pastores do povo. E isso a gente vai compreender por que Ageu faz dessa forma. A classe sacerdotal, os teólogos, eles deveriam orientar o povo quanto à adoração ao culto. E nós acabamos de ler que o culto estava praticamente destruído. Nós então, caminhando no texto, a partir desta pergunta de Deus sobre a nossa santidade, nós percebemos que o Senhor, ele chama os teólogos, os sacerdotes, para uma consulta pública. E é dessa consulta e dessa palavra que o Senhor profere para os sacerdotes, é que vem a palavra Torá, que é descrita como a lei. Ou seja, o Senhor está chamando os sacerdotes para uma conversa sobre aquilo que eles conheciam bem, ou pelo menos deveriam, que era a lei de Moisés. Eram os 5 primeiros livros da Escritura. E ele então propõe 2 perguntas para que esse povo, para que os sacerdotes respondam, e Deus sabe, e eles também sabem a resposta. Na verdade, queridos, eu acredito que essas perguntas de Deus tenham sido perguntas retóricas. O Senhor sabia que os sacerdotes sabiam a resposta, e eram questões muito elementares da lei. De maneira que qualquer pessoa, qualquer estudante primário das Escrituras e da lei sabia responder isso. Mas o Senhor está propondo 2 perguntas para que o contexto, para que o quadro geral, ele seja desenvolvido. E a primeira pergunta, ela acontece no versículo 12. E o Senhor chama esses sacerdotes para que eles respondam a ela. E o Senhor pergunta: se pela santificação da carne, aqui eu estou colocando em outras palavras, mais simples para nós, se pela santificação da carne, o que ela vier a tocar, se tornará santo também? E a resposta dos sacerdotes é não. Então o Senhor tem um teor nessa pergunta. Qual que é o teor que o Senhor está colocando para o seu povo? A carne era santificada pela sua consagração ao sacrifício.
nos lembremos que a vida do judeu no Antigo Testamento era regida por sacrifício, por cordeiros, por outros animais, por bodes e qualquer outros animais de menor porte estabelecidos na lei. Esses animais eram sacrificados ao Senhor e a partir da consagração, essa carne se tornava santa, ou seja, separada para o Senhor. Ela se tornava algo purificado de sua imundície. E tudo que era oferecido a Deus em sacrifício se tornava santíssimo. Era esse o teor da pergunta. A carne santificada, a carne que era do sacrifício, quando ela toca algo imundo, ela santifica o imundo? Não, não santifica. Essa é a resposta. Havia o sacrifício, queridos, que todo o animal era queimado. Após ser morto, cortado em pedaços, ele era colocado sobre o altar e ali ele era queimado totalmente, não sobrava parte nenhuma. Mas havia outros sacrifícios que parte do animal era queimada e a outra parte era dada ao ofertante, ou seja, aquele que levava o animal recebia de volta a outra parte do sacrifício para que ele pudesse fazer uma refeição com a sua família, com o sacerdote oficiante. E é por isso que nós temos aqui a cena de uma mesa. A carne tocando no cozinhado, a carne tocando no vinho, no azeite, porque era uma cena comum. Parte da carne voltava para que a família se alimentasse dela. E em uma mesa. E tudo que tocasse, aquela carne santificada, o resto do alimento não se santificava por si só. E era esse o teor da pergunta. Se no momento da refeição a carne santa tocar o pão ou qualquer outra coisa, o pão fica santificado? Não fica. Ok, o Senhor então não se dá por satisfeito. E ele também não deveria se dar. Porque havia uma outra pergunta a ser feita, no verso 13. E a pergunta do verso 13, também com outras palavras, é a seguinte: alguém que tocou um cadáver, que é algo impuro, ficará impuro também? A resposta é sim, ficará. O teor da pergunta é o seguinte: o cadáver, queridos, o cadáver de um animal ou de uma pessoa, ele era símbolo de toda a impureza espiritual a qual Israel deveria se abster. Ou seja, quando a pessoa entrava em contato com um cadáver, um animal morto no campo, ou com até mesmo uma pessoa morta, aquela impureza ritual fazia com que a pessoa também se tornasse impura, tornando aquela pessoa imprópria para o culto. Tanto que, em alguns casos, a pessoa que tocava um corpo morto, ou também outros objetos, animais impuros, eles tinham que sair do arraial, ficar lá o dia todo se lavando, se limpando, para que eles se tornassem mais uma vez aptos para cultuar ao Senhor. A ideia é a seguinte: ninguém consegue compartilhar saúde. Você não transmite a sua saúde para alguém, mas alguém que está doente consegue transmitir a sua doença para você. É basicamente essa a ideia. Santidade não se transfere, impureza sim. E aqui é o cerne da questão. Aqui o Senhor está chamando esse povo para entender o que estava acontecendo. O que estava acontecendo no meio daquele povo. A moral da história vem no verso 14. E nós vamos ler o verso 14 para entendermos o que o Senhor está querendo com essas perguntas aos sacerdotes. Verso 14, na verdade, diz o seguinte: então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali oferece, tudo é imundo. Moral da história: assim como um cadáver contamina quem o toca, assim o povo de Deus estava contaminando tudo o que faziam por causa do seu pecado.
por causa do modo impuro e desleixado que eles cultuavam a Deus, eles eram como cadáveres, contaminando o culto, contaminando o sacrifício. Percebe que Deus está considerando o seu povo, o povo da aliança, como um cadáver, como algo que está apodrecendo, justamente porque o povo não estava se atentando para as suas responsabilidades com Deus, no pacto da aliança, no pacto da graça, na sua responsabilidade dentro da aliança e especialmente no culto. Para você entender o que estava acontecendo, é só olhar o que Deus está falando no capítulo 1. Deus está falando o seguinte: vocês estão vivendo vidas em casas luxuosas, em casas apaineladas, em casas que vocês estão batalhando para construir e cercar de bens, enquanto o templo está destruído. O povo estava passando constantemente ali por aquele templo destruído, passando pela vida religiosa, pelo culto destruído, e aquilo não fazia o menor desagrado neles. Ou seja, eles se acostumaram tanto a ver o templo destruído, a ver a vida religiosa destruída, que aquilo não fazia o menor sentido para eles. E aí o Senhor manda castigos contra aquele povo. O Senhor manda castigo para que eles entendam: vocês têm uma responsabilidade comigo. E aqui, queridos, eu quero dizer algo para a nossa reflexão, dentre várias outras coisas. Nós precisamos reaprender o que é temer a Deus. Nós precisamos reaprender que Deus, Ele não é apenas amor, mas Ele também é um Deus de justiça e de ira. Muito se tem pregado nos últimos anos a respeito do amor de Deus. Que Deus é um Deus cuidadoso, que Deus é um Deus misericordioso, Deus de bondade. Mas pouco se tem pregado a respeito da ira de Deus contra o seu povo. Porque Deus, Ele se ira contra nós quando nós desprezamos o que Ele valoriza. E nós fomos chamados para prestar culto a Ele. De maneira que nós, quando nós estamos vindo para a casa de Deus, cultuar ao Senhor todos os domingos, mas nós não temos uma noção clara do que estamos fazendo. Chegamos de maneira desleixada, de uma vida desleixada durante a semana, sem santidade, sem santificação, e chegamos no culto com a intenção de recebermos algo de Deus para nos santificar. Somos nós que estamos contaminando esse momento. Nós somos esses cadáveres que estamos contaminando o serviço que prestamos. Ou seja, quando nós estamos desempenhando os nossos dons, seja na música, seja na aula para as crianças, seja na diaconia ali na porta, seja na pregação do Evangelho, se nós não estamos com uma vida santificada diante de Deus, nós somos os cadáveres contaminando o que fazemos. Queridos, não brinque com Deus. Eu me lembro, nesse momento, da visão de Isaías, Isaías capítulo 6. Vamos abrir nesse texto. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, nosso Deus é tremendo. Se os serafins que estão ali na presença de Deus, e eles estão sobrevoando o trono de Deus, estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Eles têm asas que cobrem os seus rostos, porque eles não podem contemplar a glória de Deus. E Isaías sabe que está perdido, porque ele viu o Rei. E isso fez com que Isaías tremesse, porque ele disse: ai de mim, porque eu sou pecador. Querido, não pense em entrar na presença de Deus no culto de qualquer forma. Não pense que levar uma vida de qualquer forma durante a semana vai fazer com que você se santifique na hora do culto. O que você vai fazer, o que nós vamos fazer se levarmos uma vida dessa forma, é poluir o que estamos fazendo. Poluir as músicas que cantamos, poluir o ensino que nós fazemos ou prestamos, poluir a pregação. Tudo isso porque, diante de Deus, o povo que não se santifica são como cadáveres, que não são santos, mas que são imundos e tornam imundos aquilo que tocam. Cultuar a Deus, queridos, envolve santidade de vida. Santidade no culto, preste bem atenção nisso. Santidade no culto é o reflexo da santidade na vida. Segundo bloco, então, desse texto, que vai do verso 15 ao 17, e para ilustrar, nós entendemos que é como se Deus estivesse dizendo: prestem atenção ao passado desastroso de vocês. Verso 15, Deus se refere à vida do povo antes de reiniciarem as obras do templo. E o verso 15 nos diz: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Considerem a catástrofe que assola vocês desde que vocês abandonaram o culto. E aqui Deus está se referindo mais uma vez à primeira manifestação que Ele fez a esse povo, onde Ele chama esse povo de volta para o culto para explicar para eles: vocês estão sofrendo porque o culto foi abandonado. E aí Deus vai dizer: vocês trabalham muito e tem pouco. Vocês semeiam muito e colhem pouco. E assim a lista vai crescendo. É como se Deus estivesse perguntando de novo: vocês ainda não perceberam que a causa da falta de alimento, as doenças, as pragas no rebanho e na lavoura, tem uma razão? Vocês não estão percebendo isso? A razão pela qual tudo isso está acontecendo com vocês é o desprezo pela aliança. Essa mesma aliança, queridos, que nós prometemos diante do povo de Deus e do próprio Deus aqui, quando nós somos recebidos pela profissão de fé. O pastor que oficiou a sua profissão de fé, ele faz algumas perguntas e você se compromete com Deus em honrar o seu compromisso com Ele. Você tem uma palavra empenhada com Deus. E quando isso não acontece, muito provavelmente o Senhor há de pesar a sua mão sobre nós. E a mão de Deus é pesada. Considerem isso. Pensem nisso. É como se Deus estivesse dizendo: parem para pensar. Está certo isso que vocês estão fazendo? A vida que vocês estão levando durante a semana, a vida pecaminosa, a vida de imundície que nós estamos vivendo durante a semana está refletindo no culto. Porque a nossa imundície está contaminando todo o ato, e não o contrário.
O ato não está nos santificando, mas nós estamos tornando imundo aquilo que fazemos. E aqui eu quero apontar mais uma vez para a mesa do Senhor. Se porventura nós tenhamos tomado a ceia do Senhor de modo indigno, esperando que ela nos santifique, saiba que foi o contrário. Saiba que nós poluímos a mesa dele. Isso é muito sério. Precisamos, mais uma vez, precisamos reaprender a temer a Deus. Verso 16, continuando nessa mesma disposição de Deus relembrar o passado do povo e atrelar todo esse sofrimento à desobediência e ao desprezo pelo culto. Verso 16, Deus faz uma descrição geral da calamidade por causa do pecado. E é como se Deus estivesse mostrando, antes, naquele tempo, ou antes do reinício das obras do templo, onde cada um queria viver buscando os seus próprios interesses, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. E aqui a gente precisa entender o que Deus quer dizer com isso aqui. Verso 16 diz o seguinte: antes, naquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Quando alguém, o que o Senhor está dizendo é, explicando a situação, quando vocês vão até o armazém buscar 200 quilos de farinha, vocês estão encontrando só 100 quilos. Quando alguém vai até a vinícola procurar 50 litros de vinho, só está encontrando 20 litros. Por que isso está acontecendo? É como se Deus fizesse aquele sinal para a gente. Por que isso está acontecendo? Por que tanta desgraça está acontecendo na vida de vocês? Por que vocês acham que está acontecendo isso? E aí no verso 17, o Senhor continua a lista de calamidades. Eu vos feri com queimaduras, e essas queimaduras eram ventos fortes e quentes, que vinham do deserto. E esses ventos fortes e quentes, eles queimavam as plantas. Isso é o que o Senhor está querendo dizer com vos ferir com queimaduras. Esse vento que vinha do deserto, escaldante, queimava as folhas das plantas e elas não produziam. O Senhor ainda vai dizer mais. Eu vos feri também com ferrugem. E o profeta Ageu está dizendo que essa ferrugem, que era um fungo que dava no cereal, esse fungo era provocado pelo próprio Deus também. E a última desgraça associada com o desprezo pelo culto era o granizo. Perceba, queridos, que o que está sendo descrito nesse momento é uma seca extremamente prolongada, uma seca que vinha acompanhada por ventos do deserto que eram fortes, queimavam as plantas, que gerava essa ferrugem, esse fungo. E quando a chuva vinha, ou seja, quando o trabalhador via as nuvens se aproximando, e ele esperava a chuva, não vinha chuva. O que vinha? Granizo. Quando nós olhamos para esse texto e vemos o que está acontecendo no meio do povo, é possível que nos perguntemos, não é possível que esse povo não está percebendo isso. Não é possível que esse povo não está entendendo o que Deus está querendo dizer. Deus só falta desenhar para esse povo, para eles entenderem e voltarem-se para o culto de forma agradável. Mas olhando para nós mesmos, podemos também trilhar a mesma rota que esse povo trilhou. Vivendo uma vida longe de Deus durante a semana, vivendo uma vida de pecados, de fornicação, de lascívia, de pornografia, de todo tipo de pecado que a gente cultiva, achando que está tudo bem vir para o culto. Está tudo bem.
mas não está tudo bem. Apesar de tudo, apesar das queimaduras, apesar da ferrugem, apesar do granizo, apesar da peste nos animais, o que o verso 17 vai nos dizer? Não houve entre vós quem voltasse para mim. O povo, nós, seres humanos, povo de Deus, estamos mais dispostos a sofrer o juízo de Deus do que suplicar o perdão dele. Era exatamente o que estava acontecendo. É por isso que o Senhor tem que mandar esse profeta para dizer: parem o que vocês estão fazendo. Realinhe a vida de vocês. Coloque no topo das prioridades de vocês a vida com Deus. Porque a vida com Deus, para aquele povo, estava em terceiro, quarto, quinto lugar. Nós não precisamos de culto. Nós não precisamos prestar um culto como Deus quer que seja. Deus santo, Deus não é tão santo assim. Quando na verdade nós acabamos de ver em Isaías que os próprios querubins estão dizendo: santo, santo, santo. Nós acabamos de cantar aqui. Você consegue entender o peso que isso tem? De você declarar: santo, santo, santo. Declarar isso com seus lábios, mas com o coração longe de Deus, é como se nós estivéssemos contaminando isso também. E Deus não se agrada de nada disso. Aqui nós entramos então na terceira e última parte desse texto. Como se Deus estivesse falando: sejam santos e serão abençoados. Verso 18. O que Deus propõe a partir daqui é uma mudança e a sua bênção. É como se Deus estivesse dizendo: pensem na vida de vocês até aqui. Pensem no que tem acontecido até aqui e tomem uma atitude. Passem a valorizar o culto, passem a valorizar a santidade e passem a valorizar a minha glória. Eles acabaram as obras de restauração dos alicerces. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: considerai, eu vos rogo, deste dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Eles haviam acabado de construir ou de restaurar os alicerces do templo. E o que o Senhor está dizendo para eles agora é: chegou a hora de parar de brincadeira. Chegou a hora de vocês pararem de brincadeira. Chegou a hora de vocês pararem de dividir a vida entre sagrado e profano. Chegou a hora de vocês colocarem para fora os ídolos, os vícios. Porque daqui em diante, a aliança tem que ser observada. Nós chegamos a um ponto em que o alicerce está lançado, agora as paredes vão ser reconstruídas. E daqui em diante o culto vai ser restaurado. Então parem de brincadeira. Queridos, Deus não brinca. Jesus não brincou de morrer quando foi crucificado naquela cruz por mim e por você. Jesus não estava brincando. E os soldados não estavam brincando quando colocaram uma coroa de espinhos. Os soldados não estavam brincando quando feriram com uma lança o lado do Senhor. E o Senhor não estava brincando quando ele desceu à sepultura e ficou lá por 3 dias. Se Cristo não brincou com a aliança, por que nós vamos brincar? Se Cristo deu a sua vida pelo seu povo, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós viéssemos para o culto e cultuássemos ao Senhor com temor e tremor, por que vamos brincar? Considerai a justiça de Deus.
ou o coração estava voltado para o culto, para a aliança e para a glória de Deus, ou eles continuariam recebendo a disciplina de Deus. E no verso 19, então, nós temos aqui a promessa de bênçãos pelo arrependimento. Verso 19: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas, leiamos todos juntos, desde este dia, o quê? Desde esse dia, o quê? Aleluia. Por que Deus abençoa o seu povo, queridos? O Senhor está dizendo, não há semente. E aqui o período de chuva já estava começando em Israel. As primeiras chuvas já haviam caído e as sementes já não estavam mais no celeiro, já estavam na terra. E talvez houvesse aquela ideia, será que vai germinar? Será que não vai? Será que as nossas árvores frutíferas vão dar fruto de novo? E o que o Senhor está dizendo aqui é, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O Senhor está se propondo, se voltem para mim, e que eu me voltarei para vocês. Eu garanto a bênção para vocês, mas vocês têm que honrar a aliança, vocês têm que honrar a glória de Deus, e vocês têm que honrar o culto. Por isso, se santifiquem. Um texto que pode ilustrar muito bem o que nós estamos dizendo é quando Moisés recebe a ordem de Deus para que se prepare, para que o povo se prepare lá no pé do Monte Sinai, saindo do Egito, chegando no Monte Sinai. O Senhor manda uma palavra para Moisés dizendo: se prepare, ó Israel, para encontrares com teu Deus. E no dia seguinte, a palavra de Deus diz que o Monte Sinai tremia, raios espalhados por todo aquele lugar, e o povo temendo, dizendo para Moisés: fala com ele, não deixe ele falar conosco, porque ali o povo experimentou o peso da glória de Deus, o peso da glória de Deus que também está sobre o culto, sobre as nossas vidas. Por isso, santificai-vos, ó Israel, Israel espiritual que somos nós, santificai-vos, ó povo de Deus, para encontrares com teu Deus. Não basta apenas cultuar a Deus, queridos, é necessário santidade de vida. E o Senhor vai abençoar esse povo, a promessa de bênção, mas a exigência é de santidade. Por isso, o Senhor aceita qualquer culto? Não. Quero fazer então 3 conclusões e aplicações juntas. O que nós aprendemos com esse texto, queridos? Primeira coisa que nós podemos aprender ou pudemos aprender com esse texto: Deus cobrou dos sacerdotes o ensino ao povo sobre santidade. A palavra foi dirigida aos sacerdotes. O povo se tornou imundo diante de Deus, isso debaixo das vistas dos teólogos de Israel, dos líderes religiosos. E a primeira coisa que nós aprendemos é justamente isso: Deus cobra dos seus pastores. De maneira que os pastores, quando não estão atentos à vida religiosa da sua comunidade, eles irão responder por cada crente que se tornou imundo. Por isso, pastores e presbíteros, essa é uma palavra para nós. Nós responderemos diante de Jesus por cada uma das suas ovelhas que se desviar por falta de instrução. Paulo diz que nós vamos dar conta de cada alma, de cada pessoa,
E o pastoreio que nós fazemos precisa ser um pastoreio de ensino, de exortação, de animação ao povo, para que o povo continue servindo a Deus em fidelidade. Primeira palavra é para nós, para o povo de Deus. Não sejam rebeldes, queridos. Aceitem a exortação, aceitem a disciplina, aceitem com bom grado a repreensão, quando ela é feita a partir das Escrituras. Agradeçam a Deus por pastores e presbíteros zelosos pela sua vida, pois eles foram postos ali para cuidar da sua vida de modo bíblico. Ouçam-nos. É muito melhor, queridos, sermos pastoreados por pastores e presbíteros zelosos, que nos puxam a nossa orelha, que nos chamam para uma conversa no gabinete, que nos repreendem, que chamam a nossa atenção para a santidade, do que termos pastores que não se importam com a gente. Pastores que não se importam em se você se tornar imundo ou não diante de Deus. Ouçam-nos. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com esse texto é que o pecado contamina até mesmo as nossas boas obras. O povo estava como um cadáver contaminando tudo que tocasse. Estavam cultuando a Deus em meio a uma vida impura, com pecados ocultos, até que Deus pesou a mão sobre eles. Tudo começou a dar errado. Falta de alimento, doença na lavoura, doença no gado, chuva de granizo. E Deus fez isso para que o povo acordasse, para que o povo se santificasse, para que o povo retornasse para o culto com uma nova disposição. A pergunta que eu faço é: você está precisando de santificação nessa noite? Hoje o Senhor está te chamando para um ajuste de contas. Se você precisa abandonar os seus pecados, e todos nós precisamos, a cada manhã nós precisamos matar o velho homem que existe em nós. A cada manhã você precisa matar o velho homem que insiste em colocar você contrário à palavra de Deus. E como nós vamos fazer isso? Nos enchendo do Espírito Santo. Assim, maridos vão amar as esposas como Cristo ama a igreja. As esposas vão se submeter aos vossos maridos como a igreja se submete a Cristo. Os filhos vão ser obedientes aos pais porque estão cheios do Espírito Santo. Os pais não levarão seus filhos à ira porque eles estão cheios do Espírito Santo. Assim é que nós vamos servir a Deus de modo digno, nos enchendo do Espírito Santo. E por último, Deus ele é tão benigno ao seu povo que ele ainda dá uma chance para que o povo se arrependa e mude de atitude. E aqui é uma palavra para você que acha que o seu pecado, você não consegue mais vencer o seu pecado. O povo recebeu a garantia de que Deus mudaria a sua sorte caso se arrependesse de fato. E aqui mais uma vez nós citamos a palavra de João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, não importa o pecado cometido, o Senhor nos perdoa e nos abençoa. Não importa o pecado que você esteja cometendo, pare nessa noite. Não importa o pecado, exceto o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, não desista de lutar pela sua santidade, que é uma responsabilidade também sua. Não desista da sua santidade. Não desista de lutar para ter uma vida santa diante de Deus, prestando um culto agradável a Ele. Todos nós precisamos fazer morrer o velho homem todos os dias, confiados na misericórdia, no amor de Deus, que através do seu Espírito Santo
nos capacita a abandonar os nossos pecados dia após dia. Deus aceita qualquer culto, queridos? Sim ou não? Sim ou não? Somente aquele culto que é prestado de forma santa, com uma vida santa. Não estou aqui pregando perfeição, que nenhum de nós vai alcançar a perfeição nessa vida, mas é uma vida em constante conflito contra o velho homem que habita em nós. Isso é o que o texto está nos ensinando. Cultuemos a Deus, retornemos ao culto, mas não de qualquer forma, de forma santa e agradável a Ele. Que Deus nos abençoe e nos capacite a isso. Vamos orar? Senhor Deus, aplica essa palavra no nosso coração em nome de Jesus. Cada irmão aqui, Senhor Deus, receba esta palavra, processe esta palavra e, ó Deus, ponha esta palavra em prática no seu dia a dia. Que o seu povo se santifique, que o Senhor não veja cadáveres, ó Deus, nesta igreja, mas que o Senhor, ó Deus, veja um povo santo, separado, trabalhando, ó Deus, de modo santo e digno do Senhor, modo digno do chamado que foi, ó Deus, feito pelo Senhor a nós. Que não brinquemos, ó Deus, com a aliança, porque o Senhor Jesus em momento algum brincou. A nossa vida com o Senhor é séria e o Senhor pesa a sua mão sobre nós quando não estamos, ó Deus, seguindo nos teus caminhos, desprezando aquilo que o Senhor valoriza. Ó Deus, isso é certo. O Senhor não vai permitir que o seu povo viva uma vida imunda, achando que está tudo bem. O Senhor vai pesar a sua mão, porque a sua palavra assim o diz. E nós te agradecemos porque a sua mão pesa, porque isso prova que o Senhor nos ama, de que somos filhos e não bastardos. Por isso, nessa noite, eu rogo ao Senhor, àqueles que estão aqui no templo e aos irmãos que estão nos assistindo, renova-nos, transforma-nos, santifica-nos e aviva-nos, ó Deus, para a honra e glória do teu santíssimo nome, para o nosso bem, no nome de Jesus que oramos. Amém.